Olá, graça e paz do Senhor Jesus. A gente trocou de aparelho de telefone, então é aqui que eu tenho que olhar. Como vocês estão? Como tem passado durante esses dias, gente? Semana passada nós estávamos conversando e o Senhor nos deu o direcionamento para falarmos hoje sobre um assunto muito importante e que muitas vezes não é falado dentro da igreja, que é sobre autoridade espiritual. Às vezes nós entendemos isso por cima, superficialmente, mas hoje eu quero compartilhar com você como nós exercemos de fato essa função que o Senhor nos deu de autoridade no mundo espiritual. Então você que conhece a palavra do Senhor, você que é nascido de novo, então o Senhor ele te chamou para um propósito e o Senhor te deu uma posição especial no reino dele. Só que não basta isso, nós precisamos exercer aquilo que ele nos chama para fazer. Então eu quero pedir para você que esteja compartilhando, por favor, o link ou a própria publicação para que outras pessoas sejam alcançadas através dessa live. Por quê? Porque é importante, é muito importante que as pessoas, principalmente os cristãos, eles entendam a sua posição em Deus. Então eu vou pedir para você, antes da gente pedir para abrir a Bíblia, eu quero conversar com você sobre a questão da autoridade espiritual. Existem situações na nossa vida que quando nós estamos alinhados com o propósito de Cristo, quando nós estamos alinhados com aquilo que o Senhor quer, existem momentos em que palavras saem da nossa boca e depois a gente pergunta como foi que isso saiu. Mas nós entendemos que é o Senhor falando através de nós. Então há ocasiões em que a unção de Deus sobre nós ela é tão forte que para nós declararmos palavras em ambientes proféticos, em ambientes espirituais, coisas que os ouvidos físicos eles só tomarão conhecimento depois que a gente estiver falando. Então, existem momentos sim na nossa vida em que a unção de Deus, eu vou repetir, a unção de Deus sobre a nossa vida, ela é tão forte que faz com que nós falemos, né? Faz com que nós ministremos palavras em ambientes espirituais, em ambientes proféticos e temos noção do que falamos só depois que os nossos ouvidos tomaram conhecimento das nossas palavras. Isso acontece? Sim, isso acontece. Por quê? Porque o Senhor, quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, quando Ele é o dono da nossa vida, então nós declaramos que Ele é Deus sobre nós. Então existem momentos, se for do propósito de Deus, em que isso vai acontecer. Então eu quero dizer para você o seguinte: palavras de conhecimento, palavras de justiça, palavras de juízo, são palavras em que aquele que é posicionado no mundo espiritual, que exerce autoridade espiritual, tem muito peso. E eu vou compartilhar algumas coisas com você essa noite. E antes de nós continuarmos falando sobre a questão da autoridade espiritual, você precisa entender uma coisa. Todos nós pecamos. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é um fato. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que a Bíblia também fala que aquele que é nascido de Deus, aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, a Bíblia diz, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor, Ele pega aquele pecado, Ele pega aquela condenação que estava sobre nós e joga no mar do esquecimento. E a Bíblia diz que Ele é fiel para nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. Então, quero dizer para você, o que a Bíblia diz é que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram. Então, quem está em Cristo é nova criatura. O seu passado não pode te condenar. O seu passado, ele não pode impedir que você viva aquilo que Deus tem para você. O seu passado não pode impedir você de viver aquilo que o Senhor tem para você. Porque a Bíblia é clara, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há. Por quê? Porque nós já vencemos o pecado. Através do quê? Através do sangue de Jesus Cristo. Significa que a gente pode viver uma vida qualquer? Não. Nós não podemos viver uma vida qualquer. O Senhor nos chamou para viver uma vida santa. Mas entenda que falhas são
humanamente falando, normais. Nós temos que nos esforçar, nós temos que buscar o Senhor, nos santificar, nos purificar e nos tornarmos cada vez mais parecido com Ele. Nós temos que ser santos, sim. Sede santos porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Isso é algo que o Senhor nos instrui, é algo que é depois citado novamente no Novo Testamento. Então, nosso compromisso com a santidade de Deus precisa ser um compromisso real. Mas se caso acontecer alguma coisa em que você deu uma escorregada no tomate, quero dizer para você que há perdão para você. Há perdão, porque todo arrependimento genuíno provoca em Deus graça, misericórdia, vida e perdão. Então, o que eu quero compartilhar antes da gente entrar na questão de autoridade espiritual, que Deus tolera certos pecados até certo ponto, para nos dar tempo para nos arrependermos. Por quê? Porque Ele tem o objetivo de nos poupar da disciplina. Então, em sua disciplina, seu desejo também não é que nós sejamos condenados com o mundo, não. Então, quer dizer para você, eu quero reafirmar isso para você. Deus, Ele tolera o pecado. Bem-vindo, quem está chegando, gente? Deus abençoe você, pastor Carlos Alberto, Marcos, Marinês, os outros eu não consigo ver o nome, mas seja bem-vindo em nome de Jesus. Então, Deus tolera o pecado até certo ponto. Por quê? Porque Ele nos dá tempo para o arrependimento. E quando esse arrependimento acontece, a graça de Deus nos cobre. A graça de Deus, o amor de Deus cobre uma multidão de pecados, nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. Só que a Bíblia também nos ensina que até quando é exposto algo, o Senhor Ele não quer que a gente sofra com o mundo, seja condenado. Pelo contrário, a disciplina do Senhor também é por amor. Porque se não nos arrependermos enquanto há tempo, como um pai faz com o filho, Ele faz conosco. Não é matar, não é nos apedrejar, não, é nos purificar através da sua disciplina. Então eu quero dizer para você que não importa o que aconteceu, não há condenação sobre a sua vida, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se nós não nos arrependermos, aí sim nós iremos sofrer. Aí nós iremos sofrer até aquilo que Deus não deseja para nós. Porque a Bíblia fala que os pensamentos do Senhor a nosso respeito são pensamentos de paz, não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de fazer prosperar e não causar dano. Pensamentos de um futuro próspero, feliz e cheio de esperança. Então o que o Senhor tem para nós é um futuro. O que o Senhor tem para nós é esperança. Só que quando nós... Bem-vinda, irmã Márcia. Amém. Deus abençoe. Ontem nós estávamos na casa da irmã Márcia, gente. E a gente chegou, era um pouco depois das 9 horas, depois que a gente saiu da academia, onde o pastor trabalha. E nós começamos a conversar. E você sabe que quando reúne crente para falar de Bíblia, nós vamos sair lá depois da meia-noite, né? E foi uma bênção. Então, assim, você que... Eu sei que a gente está num momento delicado, né? Mas eu também sei que tomando os devidos cuidados a gente pode trocar uma ideia de vez em quando. Então, você pode me ligar, pode mandar uma mensagem, pode vir aqui em casa. Se for para falar de Bíblia, se for para a gente falar, pastora, missionária, me ajuda nisso aqui, eu estou à disposição para esclarecer suas dúvidas à luz da palavra de Deus. Estou à disposição sua para você me procurar para a gente poder trocar uma ideia, amém? Então... a Bíblia fala que o Senhor Ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito, não pensamentos de mal. Então, quando nós pecamos e não nos arrependemos, então, o que acontece? Infelizmente, nós acabamos por sofrer, por viver aquilo que o Senhor não deseja para nós, aquilo que o Senhor não projetou ao nosso respeito. Então, aquilo que o Senhor não projetou a nosso respeito é isso que a gente acaba vivendo. Amém? Amém. Achei que tinha alguém chamando aqui. Não tem, não. Então, é isso que a gente acaba vivendo, aquilo que o Senhor não projetou para nós. Porque nós nos desviamos da rota em que Ele estabeleceu para nós. Então, eu quero dizer para você que se você pecou, se você errou, arrependa-se. Se você caiu, peça para o Senhor te levantar, arrependa-se. Lembre do lugar onde você caiu, volta, se arrepende, volta a praticar as primeiras obras, há perdão para você. Há perdão para você.
Amados, alguns me indagam por que o Senhor demorou tanto para fazer justiça, né? Demorou muito para fazer justiça, aquilo que Ele está fazendo na nação brasileira. Amados, quando nós falamos de pecados e de consequências no nível nacional, a nível Brasil, as coisas não acontecem do dia para a noite. Deus, ele vai tolerando. Isso me faz lembrar de uma passagem bíblica onde Cícera, ele era um rei pagão, um rei estrangeiro, e ele quer atacar o povo de Israel. Ele queria acabar com a nação de Israel. E aí o que acontece? A Bíblia vai dizer que ele acaba por desafiar e afrontar o rei de Israel. Perdão, o Deus de Israel. E ele fala, através o seu conselheiro, ele fala assim: quem que vocês acham que vocês são? Vocês acham que o Deus de vocês vai proteger eles? A proteger vocês? Se os deuses das outras nações não protegeram eles, você acha que vai? Vocês acham que vocês vão ser protegidos por esse Deus de vocês? E a Bíblia vai dizer que Deus usa um profeta chamado Isaías. Tem um livro na Bíblia só de profecias dele. É um dos profetas mais messiânicos, se não o mais messiânico. Ou seja, o que mais falou a respeito de Jesus, o Messias que viria. E a Bíblia vai dizer que esse cara, o Isaías, ele chega e fala assim: olha, as reclamações, os clamores, tudo que vocês oraram e as afrontas desse rei chegou até o trono de Deus. E o Senhor já não suporta mais. O que ele quis dizer? Que Deus foi ouvindo a afronta e foi tolerando para dar tempo para ele se arrepender. E foi tolerando para dar tempo de se arrepender. Até que ele falou: chega, basta. Não se arrependeu. Então é hora de eu agir. Então na nossa nação não é diferente. Nós estamos clamando há mais de 30 anos para o Senhor cumprir a promessa que tem a nosso respeito, que seremos um celeiro de missionários. Estamos pedindo para o Senhor, desde que começou essa questão da era da informação, onde nós temos acesso à informação através da internet, muita coisa começou a vir à tona. Porque antes, quando a gente dependia só de um veículo, a gente ficava sujeito a certas afirmações às vezes infundadas ou inverdades que eram veiculadas. Então, com a internet, embora tenha muita fake news, ao mesmo tempo, tem muita coisa que começou a vir à tona por causa dessa tecnologia. Então, quanto tempo faz que a nação tem orado e pedido ao Senhor, clamando ao Senhor por justiça, por juízo, por justiça? Então, os pecados chegaram um momento que Deus falou: chega. Em 2013, no Congresso do Gente do Trono, a pastora Cindy Jacobs, eu sou muito apaixonada nessa profeta, ela disse: do coração de Deus, é desejo de Deus abater o principado da corrupção e da miséria. Hoje eu compartilhei no meu perfil pessoal do Facebook uma profecia de mais ou menos uns 4 anos atrás, onde falava mais ou menos a mesma coisa, que Deus ouviu o clamor do seu povo e chegou a hora de Deus responder esse clamor. Aí nós olhamos pastores, tanto os não tão conhecidos como aqueles mundialmente conhecidos, falando a mesma coisa. Deus está elevando o nível de justiça sobre a terra. Há um filho sendo gerado no Brasil chamado Justiça. Isso nos leva a entender o quê? Que chegou o momento do Senhor fazer. Então, quero dizer para você, nós estamos num ano de eleições municipais. Então, eu quero te dar 2 conselhos. Eu sei que não tem nada a ver com o que eu ia falar agora, mas eu quero te falar uma coisa agora, porque isso veio à minha mente e quero te aconselhar. 2 coisas. Primeiro, crente de igreja não pode falar de política. Tem que falar de política sim. Porque se não falar sobre política, sobre poder executivo, legislativo, judiciário, nós não estamos nem cumprindo o que a Bíblia nos ensina. Nós precisamos falar de política sim, e nós temos que orar para que o Senhor levante homens e mulheres de valor, de princípios que não se corrompem, para assentar nas cadeiras legislativas, executivas, para que possam conduzir a nossa cidade de acordo com aquilo que o Senhor determinou para nós, para que nós não venhamos pagar o preço, porque quando o governo é perverso, o povo perece, a Bíblia diz, mas feliz a nação cujo Deus é o Senhor, em outro verso vai dizer. Então nós temos que falar de política sim, porque igreja, aí entra naquilo que eu vou ministrar para vocês hoje. Não necessariamente sobre isso, mas para vocês entenderem. Igreja amada do Senhor, quando se posiciona em autoridade, ela toca todas as esferas.
todas as esferas. Então quer dizer para você que você é igreja e você tomou sua posição no mundo espiritual, você tem poder sim na sua oração para abalar todas as estruturas. Você tem poder na sua oração para tocar todas as esferas. E isso inclui o governo. Ou você acha que tudo que está acontecendo na nossa nação é fruto do quê? Não é de oração? Claro que é de oração. Você acha que é fruto do acaso? Não é fruto do acaso. É fruto da nossa oração. Por quê? Porque a igreja se posicionou em autoridade espiritual. E eu quero falar isso com você essa noite. E o meu segundo conselho: se vocês forem escolher um candidato A ou B, não sei, aquilo que vocês se sentirem identificados com princípios, valores, se vocês entenderem que aquele candidato, né, que deve ser votado para estar no executivo, um conselho meu: votem, escolham um vereador que represente você, que você acredita nos seus princípios, nos seus valores, concorda com as propostas, mas que seja politicamente do mesmo valor daquele candidato que irá, na sua opinião, ser mais apto para ocupar a cadeira do executivo. Por quê? Outra hora eu vou falar. Mas é um conselho que eu te dou. Primeiro, tenha posicionamento sim. Você é igreja, você tem que falar de política sim. Segundo, escolha uns que pensam, estão alinhados no propósito, na mesma mente. Porque o que a Bíblia fala? Nós falamos isso há 2 semanas na quinta-feira. Que nós precisamos ter o mesmo alinhamento de pensamento para as coisas andar. Então, se você for escolher um candidato A para o executivo, escolha alguém que pensa como ele para o legislativo. É questão de lógica. Por quê? Porque nós precisamos estar na mesma linha de pensamento. Então agora eu quero falar com você daquilo que eu fui chamada para falar nesse momento. Então eu quero conversar com você porque é importante nós falarmos sobre isso. Eu quero falar com você sobre autoridade espiritual. Para quem chegou um pouquinho antes, eu falei o seguinte, que Deus ele tolera o pecado até certo ponto. Quando não há arrependimento, infelizmente, nós estamos sujeitos a essas consequências, a consequências ruins, e a gente acaba se desviando daquilo que Deus projetou para nós, porque o que o Senhor projetou para nós é prosperidade, paz, plenitude e vida nele, uma vida em abundância. Então, se você caiu, se você errou, mas se arrependeu, não olhe para o seu passado não tem poder sobre você. Passou. O que passou, passou. Se você está em pecado, um conselho que eu te dou: se arrependa enquanto há tempo. Assim evita de consequências ruins vir sobre você. Ok? Porque o salário do pecado é a morte. Então se arrependa em nome de Jesus. Mas se você já se arrependeu, não tem condenação sobre aqueles que são nascidos de Deus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então esquece o passado. Ok? Então deixa eu falar com você sobre a autoridade espiritual, que é o que eu queria falar, né, com vocês. Deixa eu te falar o que acontece quando nós exercemos a nossa posição, nosso exercício de autoridade. Existem momentos na nossa vida que a unção de Deus sobre nós é tão forte que nós liberamos palavras em ambientes espirituais e proféticos e só depois que os nossos ouvidos ouvirem que a gente tomou conhecimento do que disse. Deve ter acontecido com você. E o que acontece? Quando Deus ele te chama nessa situação, ou ele te fala algo e você tem certeza que é ele, e você se levanta com autoridade, ou para contestar, ou para aconselhar, como conhecimento, enfim, aquilo que o Senhor colocou no seu coração, você se levanta com uma autoridade. Como, por exemplo, a partir de hoje, quem manda na minha casa é Jesus Cristo. A partir de hoje, as coisas vão mudar. A partir de hoje, a minha vida será testemunho para alcançar os meus para Cristo. Enfim, quando você se posiciona em autoridade e fala, acabou, a partir de hoje vai ser assim. Numa autoridade espiritual, a primeira coisa que acontece com você é intimidação. É a primeira coisa. A primeira coisa é a intimidação de Satanás sobre a sua vida. Por quê? Porque daí nós somos colocados em 2 situações. Primeiro, se nós vamos manter a posição. E segundo, se nós vamos ceder e recuar
ou não. Então nós temos duas decisões quando nós somos intimidados por Satanás. E eu vou te falar uma coisa. A intimidação, ela se apresenta para nós de diversas maneiras. Você sabe quando você ora com aquele fervor e você determina que a sua vida vai ser diferente? No dia seguinte você está cansado, você está fadigado, você está sentindo um peso, tem alguma coisa errada, gente, não é possível. Ai, parece que o céu está fechado, eu não estou conseguindo respirar. Amado, isso se chama intimidação de Satanás. Ele está tentando fazer você recuar do seu posicionamento. Então, quando Satanás te intimida com esse tipo de sentimento e também, agora vai pegar, com dúvida a respeito do que você falou, com dúvida a respeito da forma que você se posicionou, com dúvida a respeito da sua conduta diante de Deus. Você sabe que está fazendo certo, mas começa a nossa dúvida, será que é isso mesmo? Ei, Satanás está te intimidando. Satanás está tentando tirar o seu foco. Presta atenção, crente. Presta atenção para o que está acontecendo. Eu quero dizer para você que você tem duas opções. E essa decisão, ela pode ser crucial na sua vida. Você tem duas decisões. Duas posições que você pode tomar. Uma decisão, duas hipóteses. Duas escolhas. Primeiro, eu posso manter minha posição. Segundo, eu posso ceder ou recuar. E quando você cede ou você recua, você volta a estaca zero. Então, se você determinou com a autoridade espiritual a salvação daquele parente, se você determinou com a autoridade espiritual a salvação de alguém da sua casa, se você determinou em oração com a autoridade espiritual a cura, a libertação daquela pessoa, da sua, se você determinou em autoridade espiritual, não, a partir de hoje eu vou me posicionar, eu vou orar e o Senhor vai fazer a minha empresa prosperar. Mesmo em meio à crise, não importa, eu estou em Cristo. Se você se posiciona e fala, Deus tem uma porta aberta para mim, eu vou passar por essa porta. Se você se posiciona em autoridade espiritual, a primeira coisa que vai acontecer com você é a intimidação. Satanás vai tentar te intimidar. Ele vai tentar fazer você perder o foco. Ele vai te enviar desânimo. Ele vai fazer você sentir opressão, peso, sabe? Se sentir pesado. Além disso, ele vai lançar dúvida. E sabe qual que é o problema? É que a raiz da intimidação chama-se medo. Medo. Sabe quando você dá o seu posicionamento em relação a alguma coisa? E alguém não gosta daquilo, você sabe que você está certo. Aí a pessoa entre linhas, ela te ameaça. Se ela te ameaça, ela está te ameaçando, você tem duas opções. Ou manter o posicionamento que você sabe que você está certo, ou recuar. Porque quando ela te ataca, é porque ela está te intimidando. Ela quer ver até onde você vai, está medindo sua pressão. No mundo espiritual não é diferente. Aí você tem essa opção. Aí o que acontece? Quando você cede, ou melhor, antes de você ceder, quando você começa a sentir a intimidação, a raiz da intimidação é o medo. Então você começa a ter medo. Gente, será mesmo que ele vai fazer isso, gente? Será? Meu Deus, o que eu fui fazer? Será que isso não vai dar problema pra mim? Será que isso não vai me dar mais abacaxi, mais pepino pra descascar? Quero só falar uma coisa pra você. A intimidação, a raiz dela é o medo. E quando você se amedronta, quando você sente medo, você recua. Satanás, ele ganha força em cima de você. Ele ganha força em cima do seu posicionamento. Ele ganha força, não porque ele é forte, porque maior é o que está com nós, em nós, do que está lá fora, do que está com ele. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem vai ser contra? Então, quem é que cede para Satanás ter essa legalidade de se mostrar mais forte? Nós mesmos. E é sobre isso que eu quero falar. Lá em 1 João, eu vou ler para você o que está escrito. Esse versículo é muito conhecido, mas eu faço questão de abrir a Bíblia para ler tintim por tintim o que está escrito em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, verso 18. 4:18 vai dizer exatamente assim.
No amor, eu uso aqui no celular a tradução da King James, que a King James é uma das melhores traduções bíblicas que existe, que ela se aproxima muito à linguagem original. Então diz assim: no amor não existe receio. Ou seja, em outras palavras, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição. E aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Eu quero dizer uma coisa. O medo, eu acabei falando isso agora há pouco, o medo, ele supõe uma punição. Tipo, será que isso não vai dar problema pra mim? A pessoa já tá com medo de que algo ruim vai acontecer. Então a Bíblia tá falando o quê? Aquele que sente medo, aquele que no momento da intimidação fica com medo e recua, não está aperfeiçoado ainda no amor. Porque aquele que conhece o amor que é Cristo, o perfeito amor lança fora todo medo. Você não tem medo de guerrear, você não tem medo de orar, você não tem medo de expulsar se precisar expulsar, você não tem medo de determinar se precisar determinar. E se algo vir contra você, você é uma fortaleza. Você sabe que o Senhor está com você, porque Deus não vos deu espírito de covardia, diz a palavra do Senhor, mas de amor, de fortaleza, de autocontrole. Então o Senhor nos deu poder, não nos chamou para ser covarde. Então lança fora todo esse medo. Deixa eu ver o que a irmã Márcia está falando. Não existe vitória sem luta. Hoje o inferno foi saqueado. Aleluia! Não existe vitória sem luta. Quando a gente se posiciona, a primeira coisa que acontece, intimidação. Satanás tenta te intimidar, Satanás tenta te tirar o foco. Não é ele que é forte. É você que não pode recuar, porque você é mais forte que ele. Por quê? Porque Deus está em você. Cristo está em você. Aquele que venceu o mundo está em você. A Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Por quê? O que Jesus fala? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, nós venceremos também através dele. Lança fora todo medo em nome de Jesus, porque o amor perfeito que vem dele lança fora todo medo, todo medo. Então o perfeito amor, ele lança tudo e nos coloca no foco em Deus. Faz nos negar. Amados, nessa natureza não sou capaz. Você, na sua natureza, não é capaz. Mas quando o amor lança fora o medo, então nós paramos de olhar para nós e olhamos para Ele. E quando a gente olha para Ele, não é impossível. Deus é Deus do impossível. Quem falou? O próprio Jesus Cristo. Deus é Deus do impossível. Não se intimide. Se Satanás vir com acusação para cima de você, se Satanás quiser lembrar você do seu passado, dos seus pecados, se posicione em autoridade e lembre ele do futuro dele. Porque o seu futuro, entregue nas mãos de Jesus, é eternidade. E o dele você já sabe qual é. Se ele lembrar do seu passado, lembra ele do seu futuro. Pronto. Então a intimidação, geralmente, ela é camuflada e sutil. Por quê? Porque dá aquela confusão de mente, aquela dúvida, aquela falta de fé, aquele cansaço. Parece que é o nosso corpo, parece que somos nós. É tão sutil, é aquela sensação ruim, aquela sensação de cansaço, dúvida. Será mesmo que vai acontecer? Poxa, eu orei ontem com tanta fé, mas não sei. É sutil, mas é perigoso e pode ser fatal. Não recue. Rejeite esses tipos de pensamento, porque o Senhor te chamou para estar no posicionamento com Ele. Aleluia. Amém, pastor Lourenço? Sim, é necessário perseverança. Gente, se vocês quiserem comentar, vocês ficam à vontade. Eu gosto. Porque assim, eu já tenho costume de, quando eu falo da Bíblia, eu meio que pego na partida, né? Diz a minha mãe. Então assim, se vocês interagirem comigo, é melhor ainda. Então podem comentar, podem perguntar se precisar e podem também complementar. Que assim eu sei que vocês estão aqui comigo, a gente está conversando. E também você que acredita que tem alguém que precisa ouvir essa palavra, também coloca o nome no comentário ali, para que venha uma notificação especificamente para aquela pessoa no Facebook, ok? Então, qual que é o problema nosso? Muitas vezes a gente se sente frustrado. Então, quando a gente cede a intimidação, se sente frustrado.
E aí, depois de alguns dias, aquele sentimento sai. É como se a gente cortasse, é como se tivesse brotado uma planta e a gente cortasse ali o caulezinho dela ali e as raízes ainda estivessem ali. Então, o que acontece? Qual que é o problema da raiz da intimidação? Quando a gente não arranca pela raiz, ela fica ali. Então, a gente arranca, passou o sentimento. Aí a gente tenta se posicionar de novo, você se posiciona, volta. E a gente cede. Então, o que você tem que fazer, meu amado? Você precisa arrancar na raiz. Arranca na raiz. Pela Satanás, você não tem lugar, ou você não tem autoridade, porque quem tem autoridade aqui sou eu, através do sangue de Jesus. Não se deixe intimidar. Quando vinha aquelas setas sutis, lança fora em nome de Jesus. O perfeito amor lança fora todo medo, toda dúvida, toda falta de fé. Não aceita isso, não aceita. Então eu quero, para finalizar o que eu vou falar hoje, eu quero dizer que há um lugar que nós devemos manter. Há um lugar. Eu vou ler minhas anotações aqui, vocês me desculpem que eu não sei tudo de cabeça, né? Então há um lugar que nós devemos manter como crentes em Jesus. Amém? Então, essa posição, ela vem de autoridade. Aí eu vou explicar algo que para vocês entenderem. Deus, ele nos deu um lugar de autoridade. Entenda, um lugar de autoridade. Aí você se pergunta, me explica mais. Eu vou te explicar. E eu vou começar lá em Gênesis, lá na fundação do mundo. Quando Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, homem e mulheres criou, como diz a palavra de Deus, ele nos dotou com características dele. Imagem e semelhança não significa características físicas, porque Deus é espírito. Mas quando fala imagem é uma representação de algo, semelhança é algo que se assemelha, porém não é igual àquele primeiro. Então, Deus criou a nossa imagem, a imagem dele e a semelhança dele. Ou seja, nos deu algo que representa ele e que se assemelha a ele. Então, quais são as características de Deus que se assemelham com ele que está em nós? Capacidade de raciocínio, capacidade de pensar. Deus nos deu inteligência. Capacidade de criar, capacidade de julgar, capacidade de analisar os fatos, tirar as nossas próprias conclusões, fazer a nossa própria análise. E quando nos deu esse raciocínio, essa liberdade de pensamento, então o Senhor nos dotou com características que são dele. Ele é o justo juiz, ele é o criador de toda a terra, ele é onisciente, ele é onipotente. Então ele nos deu características dele. Por isso que nós somos a imagem e semelhança. Só que a Bíblia vai dizer que o que aconteceu? Adão e Eva, eles tinham essa imagem e semelhança. Eles tinham uma autoridade. Tanto que a Bíblia vai dizer assim. Em Gênesis está escrito, Deus fala para o homem e para a mulher, ide, multiplicai-vos e governe sobre a terra. Governe sobre a terra. Em Isaías, vocês depois, se vocês quiserem, eu coloco nos comentários todas as referências bíblicas, que se eu ficar abrindo a Bíblia, acaba que vai muito tempo. Lá em Isaías, o que nos fundamenta no que eu vou te falar agora, lá em Isaías, fundamento que eu vou falar agora. No Éden, não existia cadeia alimentar. Sério, não existia. O leão não comia ovelhinha. O lobo pastava igual uma vaca. Não existia esse negócio de cadeia alimentar. E o homem era, sim, vegano, ele era, sim, vegetariano. A Bíblia vai dizer que o Senhor deu para ele a terra, para ele governar. Repare, autoridade, governar. Nós estamos falando de governo. Todo governo ele só é governado por uma autoridade. Então Deus deu a terra para o homem governar. E ele podia se alimentar de tudo que estivesse no jardim, das árvores, dos frutos, enfim. O que acontece? O que Satanás tenta destruir é nossa posição de autoridade. Ele tenta usurpar a nossa posição de autoridade. Porque quando ele usurpa essa posição de autoridade, quem está naquele controle, naquele momento no volante, é ele. Então nós nos tornamos escravos dele, escravos da opressão dele.
ou se não escravos do pecado, porque agora nós temos uma nova vida em Cristo, nós nos tornamos sujeitos às setas dele e a gente não consegue viver na plenitude que o Senhor quer para nós. Então o que acontece com o homem lá no jardim? Vocês conhecem a história, a Eva cai, o Adão cai, eles cedem então ali através do pecado da desobediência para com Deus, eles cedem a autoridade para Satanás. Quando eles entregam essa chave para Satanás, lembrando que naquela época o homem tinha sido criado para ser eterno. Ele está, vamos dizer assim, numa escala mais elevada que a humanidade hoje. Porque a humanidade cada vez está mais denigrida. E, infelizmente, essa é a realidade. Então, quando Adão entrega as chaves de autoridade para Satanás, tudo muda. Tudo muda. Deus coloca inimizade entre a mulher e a serpente, a Bíblia vai dizer. A terra não daria mais fruto em abundância, o homem teria que se fadigar para tirar o alimento dela, é isso que a Bíblia vai dizer. As mulheres começariam a sentir dor no parto, é isso que a Bíblia vai dizer. E ela fala, e a serpente também vai se arrastar com o ventre no chão e comer pó. Então começa também a cadeia alimentar. Aí o que acontece? Os animais que não precisariam ser mortos antes, agora precisariam ser mortos para cobrir o pecado da nação, para cobrir o pecado do homem. Tanto que Deus é o primeiro a realizar um sacrifício de um cordeiro para poder cobrir Adão e Eva com a pele daquele animal. Então tudo fica desequilibrado. Já era. E agora? Amados, o que acontece é que somente um homem poderia recuperar a autoridade da humanidade. Por quê? Porque a humanidade, Deus deu para a humanidade e a humanidade entregou para Satanás. Então somente um homem humano poderia pegar de volta de Satanás para poder manifestar essa autoridade. O tempo passa. E Deus começa, através dos seus muitos profetas, através do que a Bíblia nos ensina no Novo Testamento, sempre apontando para Jesus, sempre apontando para o Messias, sempre apontando para Ele, para o Cristo. E Jesus vem. E aí você repara que no texto, ele vai dizer assim, eu posto também para vocês, que isso vai estar lá em Lucas, que vai dizer que Satanás, ele leva Jesus até o cenáculo, lá na ponta, em cima, para ver todos os reinos, e fala assim, olha, se você me adorar, se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso, porque a mim foi dado. Por que você acha que foi dado para Satanás? Porque Deus deu para Satanás? Porque o próprio homem entregou para Satanás. Então, por isso que Satanás estava se autodeclarando o massa, o top, né, o importante. Por quê? Porque ele estava dizendo, ei, me foi dado, se você se ajoelhar nos meus pés, Jesus, eu te dou tudo isso aqui porque é meu, a mim foi dado. Mas quem que entregou para Satanás? Jesus. O homem. Então, Jesus responde o quê? Somente o Senhor Deus adorarás. E ele vem Satanás no deserto. E a Bíblia vai relatar muitas e muitas vezes que Satanás, através dos seus enviados, tentou atrapalhar o ministério de Jesus, tentou pegar ele nas próprias palavras. Em Jesus em tudo foi tentado. Mas o que a Bíblia fala? Ele em tudo foi tentado, mas ele não cedeu, ele não pecou. E é por isso que ele tinha, então, moral, o top dos tops, moral, para tomar o nosso lugar de volta. Porque Deus, a Bíblia vai dizer que Deus, ele entrega Jesus como seu único filho, e Jesus era 100% homem, 100% Deus. E como 100% homem, ele tinha autoridade, quer dizer, ele tinha então poder para isso. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que Jesus morre, no terceiro dia ele ressuscita. Mas nesse intervalo ele desce ao mundo dos mortos, a Bíblia vai dizer, ele prega aos espíritos que estavam em cativeiro. Então se você acha que Deus é um Deus ruim do Novo Testamento, que ele falava mata todo mundo, Deus é um Deus perfeito. Porque em vez de permitir que aquelas nações pagãs se entregassem cada vez mais ao declínio, à perversão sexual, eles, quando morriam, iam para um lugar chamado mundo dos mortos. Isso é bíblico. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus desce, ele prega esses espíritos que estavam em cativeiro e saqueia o inferno. Então Deus não é um Deus mau, ele é um Deus perfeito em tudo que faz. Em tudo que faz. Ele não é um Deus sem piedade, ele é um Deus de amor, ele sabia o futuro. Ele sabia que chegaria um momento em que aquelas pessoas que também são preciosas porque são almas, iriam conhecer a respeito do Messias. Como é o desejo dele até hoje, que nós conheçamos
o Messias, Jesus Cristo. Então a Bíblia vai dizer que Jesus ele saqueia o inferno e toma de Satanás a chave de autoridade sobre a morte e sobre o inferno. E aí, antes dele morrer, ele ainda vai dizer para os discípulos o quê? Eu vou preparar um lugar. Estou indo para o meu Pai, mas eu vou preparar um lugar para vocês. Ele não está falando só da eternidade, não, meu filho, minha filha. Ele estava falando de autoridade. Ele ia preparar um lugar para nós nos assentarmos com ele em autoridade sobre essa terra. Por que você acha que ele foi lá, embaixo, resgatar aquelas pessoas e também tomar da mão de Satanás as chaves? Para recuperar a autoridade que nos tinha sido dada. Então ele sobe, se assenta à direita do Pai. O Espírito Santo vem, anela nosso espírito, nos testifica que somos filhos de Deus. Então, no nome de Jesus, é nos dado um lugar. Ei, eu quero dizer uma coisa: se você não sabe sua posição, você não vai saber agir de forma adequada, não, em Cristo. Então, você precisa saber e entender que o Senhor nos deu uma posição de autoridade. O Senhor nos deu uma posição de autoridade nele. E eu vou ler para você Salmos capítulo 9. Abre. Salmos 9, verso 1. Que diz assim. Não, Salmos 18, perdão, amados. 18, 19. Ele me concedeu plena libertação, livrou-me porque me quer bem. Pelo nome de Jesus nós somos libertos. Então ele nos dá um lugar de autoridade através da libertação, nos libertando de toda opressão, nos tirando do lamaçal do pecado. É isso que ele faz. E aí ele fala o quê? Lá em Salmos 26, 12, meus pés estão firmes na verdade e perante a grande assembleia bendirei o Senhor. Não, ele não está falando só no mundo físico, ele está falando de regiões celestiais. Então eu quero dizer assim, que o homem perdeu a autoridade, sim, mas ele pode recuperar. Como? Através da sua obediência a Cristo. Porque Jesus, quando ressuscitou, ele foi para uma posição ainda superior à de que Satanás tinha tomado. Porque ele não tinha agora só poder sobre a terra como ser humano. Ele também tinha poder no céu. Ele ainda tem poder no céu como filho de Deus. Então eu quero dizer para você que Satanás, ele achou que tinha vencido. Ele até picou o calcanhar. Mas quem esmagou a cabeça da serpente, quem vai esmagar a cabeça da serpente é o nosso Deus. E Jesus foi para uma posição de autoridade muito mais elevada do que Satanás tinha roubado. Por quê? Porque Satanás, ele tinha roubado a nossa autoridade aqui na terra. Mas Jesus Cristo recuperou nossa autoridade na terra e ainda nos deu autoridade no céu. Preste atenção nisso. Eu vou ler até Efésios para você. Guarde isso. Guarde isso. Grave no seu coração essas palavras. Você hoje, em Cristo Jesus, tem mais autoridade do que quando Adão estava nessa terra. Porque Adão, Deus deu para ele autoridade sobre a terra. Mas em Cristo Jesus você tem autoridade na terra e no céu. Na terra e no céu. Na terra e no céu. Por isso que a Bíblia fala, tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Tudo que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Porque eu tô te dando a autoridade na terra e a autoridade no céu. Você só precisa se manter na posição de autoridade. Não abra mão da sua autoridade. Não ceda à intimidação de Satanás. Efésios capítulo 1, verso 19. É incomparável, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força, né? Em outra versão é poderosa, né? Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos, entronizando a sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda autoridade, de toda potestade, autoridade, poder, domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nessa era, mas naquela que há de vir. Deixa eu falar em outra versão.
mais específica, diz assim: muito acima de todo tipo de governo, autoridade, poder e domínio. E muito acima de todo nome que possa se mencionar, não apenas nessa era, mas naquela que há de vir. Ei, deixa eu falar uma coisa. Jesus está sentado à direita do Pai muito acima de todo principado, de toda potestade, de todo governo dessa terra. Essa justiça que nós temos humana, infelizmente, é falida. Reflete a imagem do homem sem Deus, caído. Mas a autoridade que está em Cristo Jesus, não há mentira, engano, sombra de variação. A autoridade que está nele é sobre todo governo, todo domínio, todo poder. E o mais incrível é que ele nos chama para assumir a autoridade. Ele nos dá uma posição nele. Ele nos chama para exercer essa autoridade. Na terra, no céu. Então é por isso que eu falei aquilo que eu falei no início. Quando você ora e se posiciona, você toca em todas as esferas. Até no governo, até na política, na saúde, na ação social. Nós precisamos praticar aquilo que nós pregamos, sim. Mas você tem que entender que quando nós nos posicionamos, é espiritualmente que estamos nos posicionando. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta não é carnal, a nossa luta é espiritual. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza e todo pensamento altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus. E sabe onde é que está o conhecimento de Deus? Na face do Filho, na face de Jesus Cristo. Então quero dizer para você que Satanás só pode tomar autoridade de alguém. Só pode tomar autoridade de alguém se essa pessoa abrir mão. Se ele conseguir convencer essa pessoa a desistir da sua posição. Não desista da sua posição, você está listado. Você está listado no reino da luz. Então eu quero dizer para você... Deixa eu ler aqui Lucas para você. Eu estou terminando. Eu vou orar por você. Lucas capítulo 10, verso 19. Onde é que está esse lugar? Eu quero entender melhor. Atentai, eu vos tenho dado... Presta atenção, gente. É Jesus que está falando. Para tudo. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar serpentes e escorpiões, assim como sobre todo e qualquer poder do inimigo, e nada, nem ninguém vai te fazer dano. Presta atenção, você que está me escutando, Jesus está falando, eu te dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda obra de Satanás, e nada, e nem ninguém vai te fazer dano. Porque eu tô te dando autoridade. Toma posse dessa autoridade, não se renda à intimidação. Não se renda à intimidação. Você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Né, irmã Márcia? Vamos tomar posse das armaduras de Efésios capítulo 6? As armaduras são espirituais, meu amado. Capacete da salvação, para você blindar o seu pensamento de toda seta, de toda dúvida, de todo medo. A couraça da justiça, porque você já foi justificado pelo sangue de Jesus, não há condenação sobre você. O cinturão da verdade, porque somos mensageiros da verdade de Deus. Não vivemos em mentira, não podemos viver em mentira. As sandálias do evangelho da Páscoa, e precisamos anunciar as boas novas de Cristo. O escudo da fé, porque a nossa fé é capaz de nos proteger. A nossa fé em Cristo é capaz de nos proteger. A nossa fé em Jesus Cristo é capaz de que todo cilado e todo dardo inflamado maligno caia por terra, porque nada pode contra a nossa fé. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz, apresentai-vos como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Você precisa conhecer Bíblia. Porque você só vai saber quem é e você só vai saber a autoridade que você tem se você conhecer a Bíblia. Porque daí através da Bíblia ela te dá munição, ela te dá bala
para você desfazer todas as obras de Satanás. Ela é uma espada de dois gumes. E detalhe que muita gente esquece, né? Capacete de salvação, coraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias do evangelho da paz, escudo da fé, espada do espírito e orando em todo o tempo. Não esquece da oração. Você precisa orar. Mas a Bíblia fala que Deus já conhece as palavras que vão sair da minha boca. Mas a oração não é para mudar Ele, porque Ele é imutável. A oração é para mudar você. A oração são declarações de fé sua, que você confia e você sabe que só Ele pode libertar, que só Ele pode dar aquele milagre, que só Ele pode fazer. Você clama, você chora, e é você que quando sai do quarto... A oração é para mudar você. A oração é para trabalhar em você. A oração é para acrescentar a sua fé. A oração é para edificar você. Ore em todo o tempo. Ore em todo o tempo. Não deixe Satanás te intimidar, não. A vitória já é sua no nome de Jesus. Então entenda. Deixa eu só mais ler aqui para terminar em Efésios capítulo 4. Efésios 4, 27. Porque Satanás, ele quer nos destruir do lugar de autoridade espiritual. E é por isso que Paulo vai escrever isso aqui em Efésios. É um versículo tão curto, mas é Efésios capítulo 4, verso 27. Terminando? E não deis lugar ao diabo. A autoridade que Deus te deu, o lugar que Deus te deu para exercer a autoridade, não dê lugar ao diabo. Não dê esse lugar ao diabo. Em Efésios diz, não deis lugar ao diabo. Ora, né, irmã Márcia? Ora, vigia. Se mantém na posição. Coloque suas armaduras. Nossas armaduras são espirituais. Não é contra carne e sangue que você vai lutar. É contra principados e potestades de todo domínio, toda a hoste espiritual da maldade. Então eu quero concluir dizendo para você, não ceda à intimidação. A raiz da intimidação chama-se medo. Mas o amor perfeito, o perfeito amor, lança fora todo medo. Manda embora esse medo, manda embora esse medo, manda embora esse medo em nome de Jesus. E não dê lugar ao diabo, não abra brecha. Mantenha no posicionamento. E se você errar, e se você pecar, se arrependa o mais rápido possível. Se arrependa o mais rápido possível e peça perdão ao Pai. Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça, nos perdoar de todo pecado. Ele não rejeita filho, ele não deixa de estender a mão. A Bíblia fala que a mão dele está sempre estendida. O problema é que quando a gente peca, muitas vezes a gente se afasta com vergonha. Mas tem que ser ao contrário. É quando a gente erra, quando a gente peca, que é aí que a gente precisa de ajuda. Então, se você errou, peça perdão, se arrependa e peça perdão. Se você está afastado, volta para o braço do Pai. Se você acha que você não... agora eu não sou mais filho. Você é filho, sim. Quem é pai e quem é mãe? Quando o filho erra, quando o filho peca, quando o filho comete algo que você não gostaria que ele cometesse, quando ele te desobedece, às vezes você conversa, outras, em alguns casos, você tem que aplicar disciplina, mas eu pergunto a você, você expulsa ele? Ele deixa de ser filho? Então o que faz você pensar que Deus vai te julgar ao ponto de te excluir ou de te rejeitar? Enquanto Jesus não volta, sempre há tempo e esperança para você mudar de vida, para você entregar sua vida a Jesus e para você ser perdoado. Não se culpe, não ceda à intimidação de Satanás. Ele quer te convencer que você não merece, para que você venha ceder e dar lugar a ele. Não faça isso. Você é filho amado do Pai. O seu pecado não pode nada contra você. E se alguém vir te acusar do seu pecado, você olha para a pessoa e fala, com todo amor do mundo, mas eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. As coisas velhas são passado, tudo se fez novo e Ele jogou os meus pecados no mar do esquecimento. E se Satanás, através de sonhos,
através de vozes na sua cabeça, setas, tentar falar para você que você não merece porque você pecou, tentando lembrar você do seu passado. Lembra ele do futuro dele, mas não ceda a intimidação. Deus é com você. Deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Senhor, graça nós te damos por essa live. Não sei, Pai, ao certo em número quantas pessoas passaram por aqui, mas eu quero pedir que o Senhor alcance cada uma delas, em especial essas que estão comigo até o final. Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos assumir a nossa autoridade em Ti e exercer a nossa autoridade em Ti e entender que, como autoridade, o que nós ligamos aqui é ligado no céu, o que nós desligamos aqui é desligado no céu, e que a nossa autoridade não se resume em poderes terrenos, não, mas poderes sobrenaturais e espirituais em Ti, porque nós governamos com o Senhor. Nós podemos tocar todas as esferas desse mundo através da nossa oração, em virtude da nossa posição de autoridade em Cristo Jesus. Pai, convença cada um dos meus irmãos a respeito do Teu amor, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Então, Pai, tira todo medo, toda angústia, toda insegurança. Deus, essa noite eu estou posicionada como uma autoridade, ministrando a Sua palavra e sendo porta-voz da Sua mensagem. Portanto, como autoridade, eu declaro e eu decreto sobre a vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus, toda intimidação, toda seta maligna, toda dúvida, todo medo, toda angústia, toda opressão, todo cansaço, toda depressão, todo fardo, agora, em nome de Jesus, eu declaro falido, eu declaro inoperante, eu declaro agora, em nome de Jesus Cristo, que seja neutralizado, que toda tentativa de Satanás de atrapalhar o seu povo, de usurpar a posição de autoridade, seja falida agora, em nome de Jesus, seja destronada agora, em nome de Jesus. E eu declaro, para a honra e glória do nome de Jesus, novos tempos, novos ares. Eu declaro em nome de Jesus uma posição em Ti de autoridade, com consciência de autoridade, para exercer aquilo que o Senhor chamou nós para exercer. Porque se nós não conhecemos a autoridade que temos em Ti, nós nunca conseguiremos exercer o que o Senhor nos chama para exercer. Portanto, Pai, eu determino sobre a vida de cada uma dessas pessoas, que elas possam viver de maneira integral, que elas possam viver inteiramente, entendendo e exercendo a autoridade que o Senhor entregou. Amado, Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Não ceda à intimidação. Deus te chamou como autoridade. Exerça essa autoridade. Exerça essa autoridade para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Você que chegou agora, Deus abençoe sua vida. Essa live vai ficar salva. Nós falamos hoje sobre autoridade espiritual e sobre o perigo e os frutos, as consequências de ceder à intimidação. Então, se você está passando por um momento de batalha espiritual, volto a falar, a primeira coisa que irá acontecer é Satanás tentar te intimidar. Então, Satanás vai te provocar para que você possa ser intimidado. Então, você que não conseguiu assistir tudo, volte ao início. Eu vou falar sobre o que é intimidação. Eu falei sobre o que é intimidação. Eu falei como Satanás intimida aqueles que são servos de Satanás, servos do Senhor Jesus. Satanás, ele não brinca em serviço. Então, você também deve se posicionar entendendo que o seu lugar é em Cristo como autoridade. Manda ele correr. Se ele lembrar do seu passado, lembra ele do futuro dele. Manda ele correr, mas não ceda à intimidação. A primeira, eu não sei porquê, mas eu preciso repetir isso. A primeira
causa, a raiz da intimidação chama-se medo, dúvida, falta de fé. Quando na sua mente começar a vir setas de dúvida, falta de fé, desânimo, apatia, parece que é natural, mas não é natural. Essas setas sutis que Satanás lança para te tirar o foco. Não perca o foco, arranca isso na raiz. E fala: Satanás, eu rejeito a sua intimidação, porque eu sei em quem eu tenho crido e eu sei a minha posição nele. Então não ceda à intimidação. Bota ele para correr. Bota toda a falta de fé para correr. Se Deus te fez uma promessa, Ele vai cumprir. Se Deus falou que vai curar, é porque Ele vai curar. Se Ele falou que vai libertar, é porque Ele vai libertar, porque Ele tem poder para isso. A Ele é dado todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra. É dele. E é seu através dele. Não esqueça disso. Em nome de Jesus, Deus abençoe você para a honra e glória do Senhor. E olha, terça-feira que vem, às 8 horas da noite, no horário de Mato Grosso, 9 horas no horário de Brasília, eu vou estar aqui novamente compartilhando a palavra com você. Então, te espero na terça que vem, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.